Neste vídeo, você vai conhecer 3 atitudes que podem levar a sua alma para o inferno e o que você deve fazer para evitá-las. Infelizmente, pouco se fala hoje em dia sobre este perigo que corremos, pois, como disse Santo Afonso Maria de Ligório, tudo se há de acabar um dia, e se perdermos a nossa alma, tudo estará perdido para nós. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. Um relato que nos ajudará muito a compreender a imortalidade e a situação irreversível da alma depois da morte seria o conhecimento do que aconteceu com o rei da França. O requintado relógio do rei Luís XIV, que recebeu de presente da famosa relojoeira holandesa Christine Huygens, funcionou sem interrupção até às 8h15 de 1º de setembro de 1715. Naquele dia e hora em que o rei morreu no Palácio de Versalhes. Depois do seu falecimento, ninguém foi capaz de iniciar o relógio novamente. Além disso, ninguém tocou mais nos móveis do quarto desde então. Tudo está intacto desde o dia em que morreu. Assim é a realidade da nossa alma quando morrermos. Já não será possível mudar mais nada. Para comprovar a existência do inferno e quais os sofrimentos que lá padecem as almas, temos o testemunho de vários santos, santas e grandes religiosos, como, por exemplo, Santa Faustina, que relatou o que viu no inferno. Segundo ela, ninguém poderia duvidar mais da existência do inferno, pois ela lá estivera e estava contando por ordem de Deus tudo o que viu. Ela, por caridade e obediência à vontade de Deus, narra os tipos de tormentos que a alma sofre no inferno. O primeiro e maior de todos os tormentos é a perda eterna de Deus. O segundo grande tormento é o remorso contínuo da consciência. E segundo visões também de Santa Francisca Romana, os próprios demônios acusam aquela alma condenada que lá se encontra de ter se afastado do caminho da graça, aumentando ainda mais as dores daquela alma. O terceiro grande tormento é a dor de saber que este destino será eterno, nunca mudará. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, puramente espiritual, pois foi aceso pela ira de Deus. O quinto flagelo é a contínua escuridão, além de um terrível cheiro sufocante e fétido. E embora haja essa escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. Segundo relatos de Santa Teresa d'Ávila, que também vislumbrou o inferno, essa escuridão era terrível, pois a simples visão dos demônios lhe causavam calafrios. O sexto é a companhia eterna do demônio, que por si só já é um grande sofrimento. Basta imaginar o pavor e a aversão que sentimos diante de uma pessoa que comete um crime horrendo, terrível. A visão do demônio, portanto, será um sofrimento 1000 vezes maior. Assim, por revelação divina, tomamos ciência que, se víssemos o demônio como ele realmente é, morreríamos no mesmo instante de pavor. Irmã Faustina acrescenta ainda um sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições e blasfêmias. As almas sofrem esses tormentos todos juntos, porém cada alma sofrerá de acordo com o seu pecado específico, de maneira horrível e indescritível. Na experiência da freira, ela viu terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigos, onde um se distingue do outro. Ela afirma: eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou, por toda a eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. De acordo com Santo Agostinho, o fogo da terra comparado com o do inferno parece um fogo de uma pintura. E São Vicente Ferrer diz que o fogo da terra, em comparação com aquele, é frio. De acordo com diversos testemunhos que são inconfundíveis, já temos uma pálida ideia do que seja um inferno.
Depois de ver o porquê de tentar evitar o inferno a todo custo, vejamos quais os atos que certamente levariam uma alma a esta terrível condenação. O primeiro ato seria esconder os pecados mortais na confissão. Segundo o Catecismo de São Pio X, calar voluntariamente na confissão algum pecado mortal que comete profana o sacramento e, por isso, torna-se réu de gravíssimo sacrilégio. Os fatos reais que vamos relatar agora comprovam muito bem estes ensinamentos. O primeiro é sobre um rapaz solitário chamado Pelágio, que pastoreava rebanhos. De acordo com as crônicas de São Bento, este homem era tido por santo, pois tinha uma vida exemplar, e após a morte de seus pais vendeu tudo o que possuía e se retirou para viver sozinho no deserto. Porém, numa ocasião, Pelágio, após consentir no pecado, caiu em profunda melancolia e não quis confessá-lo devido à sua fama de santidade. Resolveu então fazer penitências, se iludindo achando que Deus perdoaria seu pecado sem o sacramento da reconciliação. Ao entrar no convento, foi recebido por sua boa fama e ali viveu de forma austera. Na hora de sua morte, confessou pela última vez, escondendo, entretanto, por vergonha, aquele pecado tão antigo. Depois de receber o viático, morreu e foi sepultado com a mesma fama de santo. Na noite seguinte, após o sacristão encontrar o corpo de Pelágio estendido em cima de sua sepultura, embora com grande espanto e assustado, o enterrou novamente. Após o seu corpo ser encontrado novamente, para espanto de todos, desenterrado nas 3 noites consecutivas, o abade que foi ao sepulcro juntamente com outros frades ordenou para o defunto: Pelágio, tu foste sempre obediente durante a vida, obedece-me também agora depois de morto. Dize-me, será talvez vontade de Deus que você tenha uma sepultura no lugar reservado? Nesta hora, o infeliz defunto, dando um grande grito, respondeu: Ai, estou eu condenado por um pecado que não confessei. Olhe, senhor abade, para o meu corpo. E nesta hora o seu corpo apareceu como um ferro em brasa que mandava fagulhas. Enquanto todos fugiam apavorados, Pelágio chamou o abade para que este lhe tirasse da boca a hóstia consagrada que havia comungado na hora da morte, após a confissão, e que ainda se encontrava ali. Depois disso, Pelágio disse que o tirasse da igreja e o lançasse no monturo, e a ordem foi executada. O segundo relato aconteceu na Inglaterra, quando lá predominava a Igreja Católica. Este fato foi narrado pelo padre Francisco Rodrigues e também por Santo Afonso Maria de Ligório. Trata-se do que aconteceu com a filha do rei Enguberto. Ela, apesar de ser pedida em casamento por muitos príncipes, recusou a todos, pois fizera votos de castidade. Apesar de seu pai ter conseguido que Roma dispensasse dos seus votos, ela manteve firme o seu propósito. Ela dizia que o seu único esposo era Jesus Cristo. Por isso, pediu permissão ao seu pai que a deixasse viver afastada do mundo. Como o rei a amava muito, concedeu o seu pedido, dando-lhe uma casa e corte conveniente. Esta jovem começou então a ter uma vida recolhida de oração, jejum e penitências. Ela frequentava os sacramentos e muitas vezes ia prestar serviços aos doentes em um hospital vizinho. Nesse teor de vida morreu, apesar dos seus poucos anos. Certo dia, uma senhora que tinha sido sua criada ouviu durante a sua oração da noite um barulho estranho e logo depois viu aparecer de repente uma alma em figura de mulher. Ela, que estava em meio de labaredas de fogo e estava acorrentada entre muitos demônios, se apresentou como sendo a filha do rei Enguberto. Mas a aia, que estava apavorada e surpresa ao mesmo tempo, exclamou: Mas como? Como estaria condenada se a senhora tinha uma vida tão santa? Então respondeu a alma: Fui justamente condenada por minha culpa. Sendo ainda criança, tive a desgraça de cair num pecado desonesto. Fui confessar-me, mas por vergonha ocultei meu pecado.
Em vez de revelar candidamente o meu erro, eu o encobri tanto que o confessor nada compreendeu. Para reparar este sacrilégio, comecei a fazer penitências e a dar esmolas, para que Deus me perdoasse, mas sem a devida confissão. Em artigo de morte, disse ao confessor que eu tinha sido uma grande pecadora. O padre, ignorando como estava minha alma, respondeu-me que devia apenas repelir esse pensamento como se fosse uma tentação. Logo depois expirei e fui condenada para sempre às chamas do inferno. E dizendo isso, desapareceu, mas com tanto barulho que parecia derrubar a casa, deixando no quarto um mau cheiro insuportável que durou por muitos dias. A segunda prática que condena uma alma ao inferno é a blasfêmia, que nada mais é do que afrontar ou insultar a Deus. A blasfêmia é considerada a linguagem do inferno. O relato a seguir ilustra o grave efeito da blasfêmia. Certo dia, vários soldados estavam reunidos numa taberna em Volviano, em Lorena. Após terem bebido bastante, começaram a jogar. Um deles, após perder muito dinheiro, levantou-se enfurecido da mesa e, ao olhar, por acaso, uma imagem da Santíssima Virgem Maria, começou a blasfemar contra a Mãe de Deus, demonstrando toda a sua raiva e frustração por ter perdido no jogo. Porém, nessa mesma hora, esse homem caiu no chão com terríveis tremores em todos os membros do seu corpo e sofrendo violentos espasmos. O homem se contorcia e bramia como se fosse um leão ferido e passou 3 dias nesse deplorável estado, sem poder engolir absolutamente nada, nem alimentos sólidos ou remédios. Ele sofreu dores terríveis, até que no 4º dia, espumando de raiva, morreu na presença dos seus companheiros que presenciaram esse lutuoso espetáculo. Não devemos nunca blasfemar, pois isso certamente leva uma alma para o inferno. A terceira atitude terrível para a condenação de uma alma é a falta de perdão. Perdoar alguém é impossível sem a graça de Deus, porém devemos fazê-lo, pois caso contrário, isso pode nos condenar ao inferno. Como perdoar não significa esquecer o ocorrido, a prática do perdão, que na maioria das vezes temos que cumprir, não por sentimentos, mas por decisão de obedecer à vontade de Deus, nos custa muito, mas é extremamente necessário. O padre Nierenberg conta a história de um jovem que levava uma vida aparentemente cristã, porém ele odiava uma pessoa que considerava sua inimiga. Apesar de frequentar os sacramentos, esse jovem nutria verdadeiros sentimentos de vingança. E assim, os dias iam se passando, até que um dia esse jovem morreu e algo extraordinário aconteceu. Após a sua morte, a alma deste jovem apareceu ao pai, todo envolto em chamas, e lhe disse que tinha se condenado por não ter perdoado seu inimigo, e chorando exclamou: "Ah, se todas as estrelas do céu fossem como línguas de fogo, não traduziriam os tormentos que sofro aqui." Como vimos, existem práticas que podem comprometer o destino eterno de nossa alma. Procuremos a ajuda de Deus para perdoar e ter uma vida reta segundo a sua santa vontade. Esperamos, sinceramente, que este conteúdo tenha lhe edificado. E se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E se não é inscrito, se inscreva, pois isso ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo.